Paz, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 43ª aula, amém? Bom, irmãos, esta é a nossa antepenúltima aula, tá? Nós teremos essa e mais 2 aulas, e aí nós concluímos então o estudo sobre o Apocalipse, tá bom? Bom, esse tema aqui, Novos Céus e Nova Terra, nada mais é do que o tema dos 2 últimos capítulos de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, amém? E tem algo muito interessante aqui para nós vermos. Vamos orar para falar com Deus? Amém? Feche seus olhos, fala com Deus, peça que Ele esteja nos guiando, nos auxiliando, nos ajudando a entender a palavra dEle. Senhor, eu te agradeço pela Tua presença, pela Tua graça e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos mais uma vez a Tua presença, o Teu toque, a Tua graça, para que nós possamos, ó Deus, estudar e aprender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nos instrui em todo conhecimento, porque nós sabemos que somente na Tua presença nós encontramos a verdade, nós encontramos realmente, ó Deus, a direção correta para tudo que nós precisamos. Então eu coloco mais uma vez esta aula diante da Tua presença. Espírito Santo, faça conforme a Tua vontade, nos ajuda, nos instrui, nos guie para a glória do Teu nome. Nós te exaltamos, ó Deus, e nós pedimos que tudo que nós venhamos falar aqui venha engrandecer ao Senhor. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então iniciar esta aula 43 com esse tema aqui, Novos Céus e Nova Terra. Eu coloco já esse primeiro tema aqui chamado O Estado Eterno, tá bom? E nós vamos defender aqui esta afirmação aqui, o porquê que o Novos Céus e Nova Terra nós podemos falar que é o estado definitivo da eternidade. Vamos lá. Bom, vamos dividir esse estudo aqui, irmãos. Eu achei interessante fazer uma divisão aqui em 3 aulas, tá? Que são elas: o estado eterno, tá? Nós vamos definir essa linha teológica. Eu acho que vocês estão lembrados da aula 10, quando nós definimos a linha de estudo nossa para nós seguirmos no Apocalipse, tá? Porque tem várias visões, várias linhas interpretativas, e nós tínhamos que deixar claro na aula 10 qual é a linha que nós iríamos adotar, para que nós possamos ter realmente uma linha de estudo, tá? Para que não haja confusão nas aulas que seguiram depois da aula 10. E aqui, nesses 2 últimos capítulos de Apocalipse, nós vamos ver que, além da nossa linha que nós vamos adotar na aula de hoje, existem outras 2 linhas de interpretação a respeito desses 2 últimos capítulos. E é isso que nós vamos deixar claro aqui nesta aula 43, tá? Porque você pode encontrar pessoas que interpretem esses 2 últimos capítulos diferentemente do que nós vamos adotar aqui nesta aula, tá? Então nós precisamos conhecer para que quando alguém vier nos questionar a respeito disso, nós venhamos saber do que nós estamos falando. Amém? Então nós vamos realmente defender o porquê que nós podemos afirmar que o capítulo 21 e 22 de Apocalipse está falando do estado eterno, tá bom? Então esta é a nossa primeira aula e é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Na aula que vem, aí nós vamos entrar, sim, de fato, na leitura desses dois últimos capítulos, tá? Na aula 44, o tema Nova Jerusalém, que é o estudo do capítulo 21, e na aula 45, o Rio de Água de Vida, que é o estudo do capítulo 22. Amém? Então, de fato, nós vamos estudar o 21 e 22 de Apocalipse somente na aula 44 e 45. Mas na aula de hoje tem coisas muito interessantes para nós aqui, para nós venhamos a entender. A aula 43, a aula de hoje, irmãos, nos dá realmente uma visão ampla, uma abertura realmente sobre o que o capítulo 21 e o capítulo 22 quer transmitir para nós. Amém? Vamos lá então. Bom, irmãos, como vimos na aula anterior, após o Gog e Magog, a humanidade então ela sai desse estágio de existência material, não tendo razão para continuar a existência do universo físico na qual conhecemos. Vocês estão lembrados na aula passada, quando nós falamos então que após esta última batalha do Gog e Magog, a Bíblia afirma de forma muito clara que esse universo que nós conhecemos, que esta terra material que nós conhecemos, ela não tem mais o sentido de existir, então ela é
totalmente destruída. Amém? Eu falo isso para que nós venhamos a entender uma realidade. Por que novos céus e nova terra são coisas completamente novas, tá? Então, antes de iniciarmos de fato o estudo desses 2 últimos capítulos, nós precisamos então entender e defender o porquê que nós podemos afirmar que a descrição do capítulo 21 e 22 se trata então do estado de eternidade. Amém? O porquê que a descrição desses 2 últimos capítulos não pode ser uma continuidade, por um exemplo, desta terra que nós conhecemos. Amém? Vamos lá. Bom, são 3 as posições que existem então para a interpretação desses 2 últimos capítulos, que são eles. Uma primeira interpretação que nós vamos refutar na aula de hoje é um grupo de pessoas que falam que o estudo do capítulo 21 e 22, esses 2 últimos capítulos, está falando de uma descrição do reino milenar. E numa linha cronológica, esse grupo de pessoas que defende essa primeira interpretação fala então que esses 2 últimos capítulos estão acontecendo durante o milênio, tá? Então, aquele estudo que nós tivemos sobre o milênio, né? O capítulo 21 e 22 está dando uma continuidade, está falando deste período ainda, tá? E nós vamos entender quais são os pontos que esse grupo está defendendo e por que nós vamos refutá-lo. Tá? Uma segunda interpretação, esse segundo grupo, afirma que o capítulo 21 e 22 de Apocalipse está falando de uma descrição nada mais do que a morada da igreja na eternidade. E também essa descrição desses últimos capítulos, numa linha cronológica, está acontecendo também durante o milênio. Então você vê que essas 2 primeiras interpretações, numa linha de tempo, eles defendem que é uma descrição que está acontecendo ainda durante o milênio, tá? E a nossa interpretação que nós vamos defender aqui na aula de hoje, que é a interpretação que nós vamos defender aqui, que é a terceira interpretação, nós vamos dizer então que esses 2 últimos capítulos estão falando de uma descrição do estado da eternidade. Tá? E diferentemente dos 2 primeiros grupos, das 2 primeiras interpretações, nós vamos afirmar aqui que esses 2 últimos capítulos está falando e ele está acontecendo após o milênio, no estado da eternidade. Então eu vou defender aqui, irmãos, e vocês vão ver que faz muito mais sentido nós falarmos que esses 2 últimos capítulos está falando de um período pós-Gog e Magog, pós-milênio, tá? Que novos céus e nova terra não pode ser incluída dentro do milênio. São coisas novas e que acontecem após o final do reino milenar, tá? Então, nós vamos ver aqui que é impossível colocar o capítulo 21 e 22 de Apocalipse acontecendo durante o milênio. Mas faz muito mais sentido colocá-lo após a finalização do milênio. Amém? Então, essa terceira interpretação será a nossa posição e nós vamos defender aqui. E assim como nós vamos dizer o porquê que nós podemos, porquê que nós não vamos aceitar a primeira interpretação, o porquê que nós não vamos aceitar essa segunda interpretação, mas sim a terceira interpretação. Amém? Isso ficará claro aqui na aula de hoje. Então vamos lá. Bom, vamos falar então sobre a visão desse grupo aqui que defende esta primeira interpretação. Que eles falam que o capítulo 21 e 22 de Apocalipse é uma descrição do reino milenar e não tem relação nenhuma com a eternidade definitiva da igreja, tá? Vamos lá. Quais são os argumentos então deste grupo para defenderem essa posição, irmãos? O primeiro argumento que eles usam para defender essa interpretação, eles falam que a descrição desses capítulos está falando de uma retrospectiva do reino milenar. Será que isso a gente pode concordar? Vamos refutar então. Por que nós podemos refutar esse primeiro argumento? Por que nós podemos dizer que esse primeiro argumento é falho? Bom, esse grupo defende que o Apocalipse faz retrospecções de seus relatos, ou seja, João ele volta a mencionar e tratar temas já discutidos. Um exemplo dado por este grupo é a descrição da queda da Babilônia, que é citada no capítulo 14 de Apocalipse e depois ela é detalhada nos capítulos 17 e 18.
Basicamente, irmãos, esse grupo aqui, nesse primeiro argumento, eles falam que, assim como o Apocalipse citou a queda da Babilônia no 14, e lá no capítulo 17 e 18 ele dá uma descrição detalhada sobre essa queda, ele pode fazer a mesma coisa aqui. No capítulo 20 ele pode citar o milênio, e no capítulo 21 e 22 ele pode detalhar esse fato. Bom, isso não se sustenta, irmãos, porque o Apocalipse ele não faz retrospectivas, tá? Ele não fica entrando num tema no capítulo e lá na frente ele faz uma retrospectiva daquilo que já aconteceu. Diferentemente aqui no capítulo 14, esse exemplo não é igual aqui do reino milenar. Porque no capítulo 14 ele cita algo que ainda vai acontecer. Ele cita algo que depois ele vai detalhar. Tá? E não é o que acontece aqui no capítulo 20 de Apocalipse. O capítulo 20 de Apocalipse ele fala sobre o milênio de forma detalhada e não tem motivo nenhum para ele entrar agora nos 2 últimos capítulos e detalhá-lo, porque ele já fez isso no capítulo 20. Amém? Nós devemos lembrar que o Apocalipse sempre olha para frente. Ele antecipa os fatos, exatamente o que acontece no capítulo 14. Ele sempre olha para frente. Ele cita a queda da Babilônia e ele vai detalhar isso no capítulo 17 e 18. O Apocalipse, então, ele não faz retrospectivas, a não ser quando ele vai lá no Antigo Testamento, lá nos contextos históricos, e aí ele faz uma retrospectiva de fatos que já aconteceram. Por exemplo, quando o Apocalipse ele vai falar sobre Israel, o confronto de Israel com Satanás. O que o Apocalipse faz? Ele volta lá no passado, nas coisas que já foram profetizadas, na história de Israel, na história do conflito, de como aconteceu o problema com o pecado, tá? Para você poder explicar esse confronto, explicar essa realidade que está acontecendo lá na frente. Tá claro essa questão? Essa é a única exceção que o Apocalipse faz retrospectivas, que ele volta no passado, mas é sempre para resgatar uma profecia, sempre para resgatar um contexto histórico, sempre para explicar o porquê que o presente está desse modo, de onde vêm os conflitos, de onde vem o problema. Ele volta à origem para explicar o porquê que a realidade a nossa realidade hoje é essa. Amém? Tá claro isso daqui, irmãos? Então esse primeiro argumento aqui não vai se sustentar por causa disso. Porque o Apocalipse não faz sentido nenhum, ele não fez em nenhum momento isso e não vai fazer agora. Ele não vai entrar no milênio no capítulo 20 e depois vai voltar no capítulo 21 e 22 para detalhá-lo. Porque ele fez isso já no capítulo 20, tá bom? Então, deste modo, nós refutamos esse primeiro argumento, que ele não tem essa sustentação de você usar esse argumento para falar que o capítulo 21 e 22 de Apocalipse está falando de uma descrição do reino milenar. Não. O capítulo 21 e 22 do Apocalipse não está falando de reino milenar. Ele está falando de novos céus e nova terra no estado da eternidade e não tem relação nenhuma com o milênio. Amém? Bom, qual é o segundo argumento então que esse grupo vai utilizar? Bom, ele vai dizer para você que o capítulo 21 e 22 de Apocalipse está falando do milênio, porque novamente aqui aparece o ministério dos anjos das taças. Qual que é esse argumento? Vamos detalhá-lo aqui. Ele fala que a queda da grande prostituta, a queda da Babilônia, e a instauração aqui da Nova Jerusalém, que é o capítulo 21 e 22, ambos têm a participação dos anjos das taças, tá? Se o anjo das taças então participa dos dois eventos, então se trata de continuidade, se referem ao mesmo período de tempo. Basicamente esse grupo está falando o seguinte, irmãos: se a queda da grande prostituta, ou seja, a destruição do reino do anticristo, amém? No final da grande tribulação, se esses anjos das taças estão tocando, estão agindo, eles estão ministrando esta queda da grande prostituta, e depois aqui no capítulo 21 de Apocalipse eles voltam a aparecer, então esse grupo está defendendo esse segundo argumento, que esses eventos estão acontecendo de forma contínua. Esses anjos estão continuando o seu ministério. Por exemplo, eles agiram
no final da grande tribulação. Eles agiram para destruir o império do anticristo. Depois eles agem para instaurar a nova Jerusalém. Então existe uma continuidade aqui. Será que esta afirmação se sustenta? Será que esse grupo pode usar esse argumento para falar que então o capítulo 21 e 22, por ter a participação de um dos anjos das taças, nós podemos falar então que de imediato que os eventos do capítulo 21 e 22 é uma continuação imediata do final da grande tribulação, só pela ação dos anjos das taças? Bom, esse argumento ele não se sustenta, pois os juízos das taças acontecem, irmãos, durante a grande tribulação, tá? E nós já vimos que a transição, que é o principal argumento desse grupo aqui, nesse segundo argumento, é a transição imediata. Ou seja, se os anjos das taças estão agindo no final da grande tribulação e ele age no começo do capítulo 21 e 22, então, de imediato, existe uma transição aqui de acontecimentos. Tá? Mas nós vemos que a transição da grande tribulação para o reino milenário é o Armagedon e não os anjos das taças. Amém? Então você não pode utilizar, só porque o Apocalipse está falando aqui, citando a participação de um dos anjos das taças aqui na Nova Terra e Novos Céus, você falar que está falando sobre o milênio, está falando de algo imediato após a grande tribulação. Não se sustenta isso, porque a transição da grande tribulação para o milênio é o Armagedon, quando Cristo volta com a igreja e derrota o exército do anticristo no Vale do Meguido. Nem vocês estão lembrados desse acontecimento, tá? Então, só por explicarmos que a transição então da grande tribulação para o milênio é o Armagedon e não os anjos das taças, esse segundo argumento cai por terra. Amém? Desse modo, a citação dos anjos das taças nessa sessão não indica continuidade, mas sim a diferença de realidade entre a falsa igreja e a verdadeira igreja. E aí eu coloco então o motivo do Apocalipse utilizar então e citar os anjos das taças aqui nessa sessão do capítulo 21 e 22. Porque aí sim nós podemos fazer esta relação. E exatamente essa daqui, ó. A queda da grande prostituta lá, a da Babilônia, do Império do Anticristo, e a instauração da Nova Jerusalém aqui, terem a participação do anjo da taça, tá? Significa simplesmente isso. Está fazendo uma relação que enquanto o Império do Anticristo, enquanto a grande prostituta, a Babilônia, tá? A participação desse anjo indicou uma destruição e aniquilação total da falsa igreja. Amém? Caso vocês queiram relembrar sobre isso, só buscar a queda da Roma religiosa e a queda da Roma política. Você vai entender essa destruição e aniquilação da falsa igreja. Amém? E aqui a participação desse anjo está falando então da instauração da Nova Jerusalém, glorificação da igreja de Cristo. Está falando sobre a igreja verdadeira. Este é a explicação por que o Apocalipse utiliza a participação do anjo da taça, tanto na grande tribulação, na queda da grande prostituta, e aqui na instauração de novos céus e nova terra. Simplesmente para demonstrar que enquanto a falsa igreja ela está caindo e ela está sendo destruída, a verdadeira igreja aqui está sendo levantada, está sendo instaurada. Amém? Bom, irmãos, existem mais dois argumentos ainda, que é esse terceiro e o quarto argumento sobre essa primeira interpretação, que nós vamos refutar ali na aula 44 e na aula 45. Amém? Ficará claro lá que esse terceiro argumento eles vão falar que está falando sobre a cura das nações, é por isso que o capítulo 21 e 22 está falando do milênio. O quarto argumento vai falar sobre a existência de nações, é por isso que esse grupo vai falar também que o capítulo 21 e 22 está falando sobre o milênio. E nós vamos refutar isso na aula 45 e na aula 44, esses dois temas aí. Amém? Bom, vamos então para a segunda interpretação, o segundo grupo, que vai dizer para você que o capítulo 21 e 22 de Apocalipse está falando de uma descrição da morada eterna, tá? Bom, diferentemente do primeiro grupo, da primeira interpretação, esse aqui não vai defender que
esse grupo aqui não vai defender que a descrição do capítulo 21 e 22 se trata do milênio, mas sim da morada da igreja durante o milênio. Então, esse grupo aqui não vai defender que é o milênio, mas ele vai defender que a descrição do capítulo 21 e 22 está acontecendo durante o milênio. Então, da primeira interpretação para a segunda interpretação, mesmo que eles não estão defendendo o mesmo ponto, mas eles estão defendendo no mesmo tempo, na mesma cronologia. Ambos as interpretações, a primeira e a segunda, estão falando que a descrição do capítulo 21 e 22 estão acontecendo durante o milênio. Tá? O primeiro vai falar que é uma descrição do milênio. Essa segunda interpretação não vai falar que é uma descrição do milênio, mas está acontecendo durante o milênio. Tá? E isso é o principal ponto que nós vamos refutar aqui. O porquê que essa segunda interpretação não pode dizer que a descrição do capítulo 21 e 22 está acontecendo durante o milênio. Bom, vamos lá. Quais são os argumentos então que esse grupo utiliza para defender essa posição, irmãos? Primeiro, a cidade é uma cidade literal. Então esse grupo defende que haverá duas Jerusaléns durante o milênio. Então, durante o reino milenar de Cristo, esse grupo defende que haverá a Jerusalém da terra e a Jerusalém celestial. E eles falam que a descrição do capítulo 20 de Apocalipse está falando da Jerusalém terrena e o capítulo 21 de Apocalipse está falando da Jerusalém celestial. Tá? O grande problema desse argumento é dizer que o capítulo 20 e 21 está acontecendo ao mesmo tempo. Capítulo 20, descrição do milênio. Aí você defender que o capítulo 21 está acontecendo também ao mesmo tempo do capítulo 20, se não fosse essa afirmação, você dizer que tem duas Jerusaléns é correta. O problema é dizer que a primeira e a segunda Jerusalém acontecem ao mesmo tempo. Isso que nós vamos refutar aqui. Que vai existir duas Jerusaléns, isso é fato. Mas a terrena e a celestial não vai acontecer ao mesmo tempo. Tá bom? É isso que nós vamos defender. Não haverá duas Jerusaléns, irmãos, durante o milênio, tá? Mas durante o milênio só vai existir a Jerusalém aqui da terra, tá? A nova Jerusalém, aqui do capítulo 21, ela pertence a uma outra ordem de criação, conforme nós vamos ver adiante, tá? A nova Jerusalém, ela não tem relação nenhuma com o milênio. Essa é a primeira refutação que nós fazemos aqui. A nova Jerusalém, o novo céus e nova terra aqui citado no capítulo 21 e 22 de Apocalipse não tem relação nenhuma com o milênio. Então ela não pode acontecer ao mesmo tempo que a Jerusalém terrena, que vai acontecer durante o milênio. Amém? Então, a nova Jerusalém só vai aparecer, ela só vai ser instaurada ao final da Jerusalém terrena, ao final do milênio. Amém? E não ao mesmo tempo. Um segundo argumento desse grupo aqui, para defender que a descrição do capítulo 21 e 22 está falando sobre a morada da igreja durante o milênio, é esta afirmação aqui, são os meios de entrada nessa cidade. Este grupo afirma então nesse argumento que, uma vez que a igreja é ressuscitada e transformada, ela adentrará imediatamente a Nova Jerusalém. Então basicamente é assim, a igreja foi arrebatada, a igreja foi transformada, então de imediato ela adentra a Nova Jerusalém. Por que essa afirmação aqui ela não se sustenta, irmãos? Primeiro, a Nova Jerusalém só vai ser criada após a antiga terra e céu não existirem mais. Lembra-se lá na aula passada que nós falamos que a terra e céus vai ser totalmente destruído após o milênio? Então, a Nova Jerusalém ela só pode ser criada, ela só vai ser criada após essa destruição da terra que nós conhecemos aqui. Então, como vimos, para que haja o milênio, a antiga terra e céu tem que existir, tá? Porque essa terra, esse céu que nós conhecemos aqui, só vai ser destruído após o milênio. Então, durante o milênio, ela tem que existir. Se durante o milênio ela existe, então a Nova Jerusalém ela não foi criada ainda, porque ela só vai ser criada após a extinção desse céu e terra que nós conhecemos. Tá bom? Então, a Nova Jerusalém não pode acontecer ao mesmo tempo do milênio. Tá claro essa afirmação? Segundo, a igreja ela só vai adentrar a Nova Jerusalém após o milênio, pois a igreja reinará com Cristo aqui no milênio, nesse período. Tá? Então, se a igreja está reinando com Cristo aqui durante o quando
Quando Cristo toca no Monte das Oliveiras, por ocasião do Armagedon, a igreja está em sua companhia. Ela está na antiga terra e céu ainda que não foi destruída, porque ela só vai ser destruída após o milênio. Então, durante o milênio, a igreja vem com Cristo reinar. Então, a igreja não vai estar num recôndito celestial, ela não vai estar numa cidade, na Nova Jerusalém. Tá? Então, fica muito claro aqui, então, que a igreja ela só vai adentrar a Nova Jerusalém após o milênio. Tá bom? Tá claro essas duas interpretações aqui, então, irmãos? A primeira interpretação fala, então, que a descrição do capítulo 21 e 22 está falando de uma descrição do milênio. Nós refutamos aqui, nós falamos que nenhum dos argumentos dados aqui se sustenta para falar que o capítulo 21 e 22 é uma descrição do milênio. Não, o milênio foi descrito no capítulo 20 de Apocalipse, e não no capítulo 21 e 22. Nós refutamos também, então, a segunda interpretação, que está falando que a descrição do capítulo 21 e 22 está falando sobre a morada da igreja durante o milênio. Nós refutamos aqui, nós falamos principalmente que a Nova Jerusalém não pode existir ao mesmo tempo da Jerusalém terrena que vai ser instaurada durante o milênio. Para que os novos céus e nova terra aconteçam, esse céu e terra que nós conhecemos aqui vai ser destruído após o milênio, então sim, novos céus e nova terra será instaurado. Amém? Então está refutado essas duas interpretações. Então vamos defender agora a interpretação que nós vamos adotar como verdade, que é essa terceira interpretação que nós podemos afirmar que a descrição do capítulo 21 e 22 está falando da eternidade, está falando de um período pós-milênio. Então, a descrição dos capítulos 21 e 22 são relatos de uma nova criação após o milênio, diferentemente das duas primeiras interpretações que falam que é durante o milênio. O capítulo 21 e 22 acontece ao final do milênio. Amém? Quais são os argumentos então que nós vamos defender aqui? Primeiro, o milênio e o novo céu e nova terra não podem ser a mesma coisa pelo simples motivo, irmãos. Milênio, a Bíblia inclusive fala de regeneração e transformação. Novo céu e nova terra é nova criação. Esse termo aqui, novo céu e nova terra, é de uma questão nova. Tá? Não é um estado transformado, não é um estado regenerado como aconteceu aqui no milênio. Lembra-se lá no milênio, quando nós fomos que essa terra será transformada, o ecossistema será transformado para que haja um reino de Cristo aqui durante 1000 anos? Não. O novo céu e nova terra não tem regeneração, não tem transformação, não. É tudo novo. Tá? Então, você vê aqui de imediato que milênio aqui não pode ser a mesma coisa do novo céu e nova terra. São diferentes. Tá? A realidade deles são completamente diferentes. E como nós podemos afirmar então que o novo céu e nova terra aqui é uma criação completamente nova? A resposta, irmãos, está no adjetivo novo, que está muito ligado ao verbo criar. Quando Isaías profetiza isso, lá no capítulo 65, no versículo 17 e 19. Olha o que o profeta Isaías fala a respeito desse novos céus e nova terra que nós podemos caracterizar como algo completamente novo. Acompanhe comigo essa leitura. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exaltareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Amém, irmãos? Aqui está uma descrição sobre a criação, então, desse novos céus e nova terra. O que o profeta Isaías está falando aqui é uma descrição dos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, tá? O verbo utilizado aqui em Isaías, aqui nesse texto que nós lemos agora, é o verbo bara, tá? Que se refere a uma criação inédita. E este mesmo verbo é utilizado lá em Gênesis 1:1 na criação. Versículo bastante conhecido. No princípio criou Deus o céu e a terra. Essa criação do céu e da terra é o mesmo bara que é utilizado por Isaías aqui no capítulo 65. Então, de imediato, nós vemos aqui que esse novos céus e nova terra, Deus vai criar
do nada. Assim como ele fez quando ele criou os céus e a terra que nós conhecemos, ele vai fazer aqui também nesse novos céus e nova terra. Tá? Então, o milênio, irmãos, foi regenerado, foi transformado nessa terra aqui que nós conhecemos. O novo céus e nova terra não vai ser assim. Assim como ele fez lá no início, ele vai fazer aqui de novo. Ele vai criar do nada, tudo novo. Amém? Então, de imediato nós podemos falar isso. Que novos céus e nova terra não é milênio. Tá? Milênio aconteceu no capítulo 20, 21, capítulo 21 e 22. Está falando de algo diferente. Está falando de novos céus e nova terra. Amém? Está claro esse primeiro ponto? Por que nós podemos defender então que essa descrição do capítulo 21 e 22 está falando da eternidade? Amém? Vamos lá então. Bom, existem 3 verbos, irmãos, só para nós caracterizarmos aqui esse verbo bara, para que haja propriedade no que nós estamos falando aqui. Quando nós falamos de criação, e nós vamos na palavra do Senhor, nós vemos 3 verbos que a palavra de Deus utiliza, que é o assá, que é o canal e é o bara. Tá? São 3 verbos que se referem à criação. Quando a Bíblia utiliza o verbo assá, ele está falando de formar e criar utilizando uma matéria-prima pré-estabelecida. Nós podemos criar desta forma. Nós podemos pegar uma matéria-prima, moldá-la ou utilizá-la para originar um outro produto, um outro ponto, um outro fato. Né? As empresas usam isso. Pega uma matéria-prima bruta, passa por um processo de fabricação e ela vira um produto. Tá? Isto é o verbo assar. Isto é o verbo criar, formar, tá? Transformar. Um outro verbo que a palavra do Senhor utiliza é o canal, que é o criar, transformar, adquirindo algo já existente. Um exemplo disso, você tem uma casa que você comprou sem móvel nenhum. E aí você começa a comprar os móveis para a sua casa e você começa então a criar uma sala, transformar uma sala, criar um ambiente ali, adquirindo coisas que já existem. Tá? Esse é o verbo canal. Mas o bara, que é utilizado aqui pelo profeta Isaías no capítulo 65, em Gênesis 1:1, está falando de algo divino. Porque até o assá e o caná, nós podemos fazer isso. Mas o bara, irmãos, não é do homem. Isto é uma criação divina. Ou seja, criar algo novo do nada. Sem matéria-prima, sem algo pré-estabelecido, do nada. Isso só Deus pode fazer. E é exatamente o verbo bara que é utilizado aqui para a criação do novo céus e nova terra. Amém? Para a criação do milênio não é utilizado o bara, tá? Porque nós vimos que o milênio é uma regeneração, uma transformação da terra que nós já conhecemos. Tá? Desta forma, então, nós podemos afirmar que novos céus e nova terra se refere então a algo completamente novo. Bom, vamos para um segundo argumento, então, que nós podemos utilizar para defender aqui que o capítulo 21 e 22 está falando de eternidade. Que é esse daqui, a oposição da cidade. A Bíblia deixa claro que novos céus e nova terra é celestial e jamais terrena. Tá? Exemplos disso são Hebreus 11, de 13 a 16 e Filipenses 3:20. Tá? Olha o que o autor de Hebreus fala no capítulo 11, do versículo 13 ao 16. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém, irmãos? Então aqui o autor de Hebreus deixa claro que esse novo céus e nova terra que Deus tem preparado é celestial, não é terrena, diferentemente então do milênio, tá ok? Por isso que nós podemos afirmar que o capítulo 21 e 22 não está falando de milênio, está falando de algo eterno, celestial. E também o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 3:20. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas a nossa cidade está nos céus,
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo confirma então que o novo céus e nova terra está nos céus e não aqui nesta terra. Milênio acontece nessa terra. Novos céus e nova terra acontecem nos céus. Amém? Um terceiro argumento que nós podemos utilizar para defender essa interpretação são as características dessa cidade. Elas são eternas e não milenárias. Tá bom? Esse segundo argumento, ou melhor, né, esse terceiro argumento pode ser defendido principalmente por dois motivos. Quando nós falamos de novos céus e nova terra e fazemos uma comparação com o milênio, olhe como é muito divergente, tá? O capítulo 20 do capítulo 21 e 22. Aqui no Novos Céus e Nova Terra, por exemplo, lá em Apocalipse 22, 3, nós vemos que não vai existir mais maldição. Mas no milênio, não é assim. No milênio, lá em Zacarias 14, lembra-se lá, Zacarias 14, uma descrição do milênio, do estado do milênio, nós vemos ali que existe maldição ainda. E nós falamos muito nas aulas anteriores. Então, nós vemos aqui uma diferença. Novos céus e nova terra não podem acontecer ao mesmo tempo do milênio, não são a mesma coisa, porque no novos céus e nova terra não vai existir maldição e no milênio vai existir maldição. Então as características são totalmente diferentes. Uma segunda característica aqui é que no novos céus e nova terra, o Apocalipse 21:4 nos afirma que a morte não mais existe. Não existirá morte no novos céus e nova terra, diferentemente no milênio. No milênio, em Isaías 65:20, afirma que vai existir morte durante o milênio. Nós falamos isso também nas aulas anteriores. Amém? Então, só de imediato esse terceiro argumento se sustenta por causa disso. Nós podemos afirmar então que o capítulo 21 e 22 não está falando sobre o milênio, porque no milênio a realidade é diferente do novo céus e nova terra. Amém? No milênio vai existir maldição, ainda a morte vai existir, pessoas vão morrer, pessoas vão nascer. No novo céus e nova terra, a realidade é outra. Ali não tem maldição, ali não tem morte. Amém? E um quarto argumento, a duração do reinado. Né? Por que o novo céus e nova terra não é um milênio? Pela duração. No novo céus e nova terra, Apocalipse 22:5 nos afirma que esta realidade do novo céus e nova terra vai durar pela eternidade. Aí está o termo da eternidade, pelos séculos dos séculos. Ou seja, isto é uma referência clara a algo que não acaba, algo que não termina. Diferentemente do milênio, que tem um início e tem um fim. Tá? Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4 deixa claro: reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, um tempo definido, 1000 anos. Tem um início e tem um fim. Milênio tem início e fim, e depois se acaba. Tá? Novos céus e nova terra não tem. É eterno. Pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Amém? Basicamente, então, nós podemos defender isso. Novos céus e nova terra não é continuidade, não é continuidade do milênio, porque é algo completamente novo. Não é o milênio, porque as suas características são completamente diferentes, são antagônicas ao milênio. Amém? Bom, na próxima aula, então, irmãos, nós vamos ver esta questão então sobre a Nova Jerusalém, capítulo 21 de Apocalipse. Nós vamos responder um questionamento que foi levantado nesta aula aqui sobre por que há então nações na eternidade. Isso nós vamos responder na aula 44, quando nós vamos falar então sobre a Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Bom, essa foi a aula 43. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro aqui os argumentos que nós utilizamos para defender a nossa interpretação. E caso ficou alguma dúvida, irmãos, escreve no comentário para mim, manda no WhatsApp, me procura na igreja e nós vamos responder, nós vamos explicar de outra forma, sem nenhum problema. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus para nós encerrarmos esta aula? Amém? Fala com Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, aprendendo a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor continue nos ajudando, ó Deus, porque nós não queremos ser confundidos, nós não queremos ser um povo que não conhece, que não maneja a Tua palavra, mas nós queremos ser um povo que busca o Senhor.
que quando nós formos confrontados, nós venhamos a ter respostas, porque eu sei que o Senhor honra, ó Deus, o esforço, o Senhor honra o fato de nós estarmos aqui para aprender a Tua Palavra, porque nós poderíamos escolher outro lugar, nós poderíamos escolher não estudar a Tua Palavra, mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é aprender, é exercitar, é viver a Tua Palavra, Senhor. Então nós pedimos a Ti, nos ajuda para que nós possamos permanecer, mesmo em um mundo totalmente corrompido, mas nós seremos luz e nós seremos sal. E é o que nós pedimos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero vocês então na aula 44, que nós vamos iniciar então o estudo do capítulo 21 e nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém de fato. Amém? Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser.